Então vamos lá, gente, falar um pouquinho aqui sobre Metabase, o que ele é, como instalar e já começar a fazer alguns testes, brincar um pouco com a seu banco de dados aqui de exemplo, e mostrar o quanto que é fácil trabalhar com dados, fazer perguntas e montar painéis, dashboards com essa ferramenta, tá? No site lá de referência do Metabase, ele se intitula como uma ferramenta robusta, gratuita, de fácil utilização, que possibilita com que as pessoas possam conhecer melhor as suas bases de dados através de perguntas e respostas. Beleza? Então, assim, o intuito dele é utilizar um banco de dados que você já tem e a partir daquilo ali você trabalhar e ele mesmo faz para você uma série de análises que vão simplificar aí o seu dia a dia. Nós vamos usar essa base de exemplo que ele tem, mas não impede que a gente extrapole esses conhecimentos para qualquer base de dados. Então, aqui como referência, nós temos o site, que é o site do Metabase, e aí aquela frase de impacto, né, que é uma ferramenta robusta, onde você pode fazer suas perguntas e respostas, um pouquinho a carinha dele, e aqui você pode ter acesso à tabela, fazer as suas consultas e por aí vai, ele está só demonstrando aqui as possibilidades. A criação dos dashboards, e aí a gente pode usar georreferenciamento, ele tem uma infinidade de possibilidades e o que é melhor, é uma lógica de clicar e arrastar. Você pode usar a consulta SQL, mas ela não é fundamental, né? Ela não é necessária. Então, as consultas, né? O que é referência a gente tem aqui. Tem o fórum de discussão aqui que a gente pode acessar perguntas e fazer perguntas também, né? Então é interessante participar para quem tem interesse de aprofundar. E aqui você faz o login e a senha. Tem o blog, que também é interessante, e aqui são uma série de reportagens, né, de como criar ferramentas e painéis específicos de um jeito engraçado e tal. Então, assim, é bom a curiosidade de acessar isso aqui como uma referência. Então, o blog também é uma ferramenta interessante para estudo. E a instalação aqui no nosso ambiente local. O Metabase ele pode ser instalado de duas maneiras, tanto localmente quanto utilizando o Heroku, que é uma plataforma online. Vamos trabalhar aqui primeiro com a instalação local e aí depois a gente trabalha com a instalação no Heroku, que também é super tranquilo. Então, nesse link começar, né? Ele dá essas opções que eu falei, do Heroku e da Amazon. Eu já utilizei o Heroku, é bem tranquilo, mas ele também dá aqui a instalação na nossa máquina local. Clicando aqui, ele explica o seguinte: se eu clicar aqui, ele vai fazer o download do arquivo, e aí eu não vou clicar porque eu já tenho isso na minha máquina. Eu vou ter que rodar esse comando aqui no meu terminal, na pastinha onde o arquivo que eu fiz o download foi armazenado, e ele tem como pré-requisito o Java, a instalação do Java 8 ou maior. Como eu já tenho isso tudo, eu simplesmente vou rodar esse comando na pastinha onde eu armazenei. Então, está aqui no meu home, ó, metabase.jar, que é o arquivo que eu fiz o download. Eu simplesmente, no meu terminal, eu vou até pedir para abrir por aqui, mas eu nem preciso, porque está ali, tá vendo? Metabase.jar, simplesmente é a mesma coisa do Windows, você dá lá o prompt de comando, ele vai abrir, você abre aonde a pastinha
foi salvo, né? O arquivo foi salvo provavelmente no download, você joga ele para os meus documentos, rodou esse comando e ele vai acessar aí o seu servidor, ligar o seu servidor. Então, na hora que você abrir o seu browser em localhost 3000, pronto, ele vai funcionar. Tá ligando aqui ainda, né? Aí, ó. A primeira vez que você acessa, ele não te dá todos esse painel, ele pede para você criar um login, uma senha, e aí você vai fazer isso, e ele, depois que você fizer o login e a senha, ele te dá acesso a essa página. Nós temos a opção de criar conexões, né? Então eu fiz a conexão aqui com o meu banco local, mas ele também te dá o banco de exemplo, que é o que a gente vai brincar aqui com ele. Ok? Então, instalação coberta, os foros, o Heroku nós trabalharemos depois. Tem uma coisa interessante aqui que é a tradução. Não se assustem com o site todo em inglês, isso aqui você pode mandar traduzir utilizando o navegador, mas a própria ferramenta também ela te dá a opção para que essa tradução ocorra, e aí essa tradução é aqui no menu de opções, de configuração, né? Lógico, eu já traduzi, já está em português, mas vai estar aqui em configuração, configuração da conta, e aqui embaixo, inicialmente vai estar em inglês, você coloca em português e manda atualizar. Viu que ele já criou aqui os meus dados que eu pedi de início, se eu quiser trocar a senha é no mesmo lugar, vai estar em português, eu simplesmente vou manter essa senha. Então, já temos aqui o nosso... Ops. Ele está pedindo login. Não sei porquê. Vamos logar de novo. Por algum motivo eu saí. Beleza? Então, já temos o Metabase instalado, o idioma configurado. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a base de dados dele de exemplo, né? Eu vou fazer a tradução do nome dessa base de dados também. Então, deixa eu fechar aqui porque a gente já falou disso. Vou voltar aqui, ó, clicando nesse menu, ele me joga para o menu inicial. E aí, esse banco de exemplo, ele estava como sample database. Mais uma vez eu clico aqui em administrador. E aí ele me dá todas essas opções, o meu já está traduzido, eu vou até jogar ele aqui, ó, sair do admin, vou traduzir ele de novo para o inglês, para passar English, cadê o English? English, ok. Então quando você for acessar, ele vai em admin, databases, banco de exemplo eu já traduzi, mas vai estar do mesmo jeito que eu coloquei aqui, né? Sample dataset. Vou clicar nele e aqui eu consigo fazer a mudança. Então, banco de exemplo, banco é X, por exemplo, vou salvar. Na hora que eu volto em databases, ele fez essa mudança. Na hora que eu saio aqui e tento achar os meus bancos, ele já tem o nome. Então, assim, essa é a carinha da ferramenta. Vamos passar ele para português novamente. Só um tour aqui rapidinho. Ele é bem bonitinha, bem amigável. Vamos lá em configuração de conta. Não, desculpa. Administrador, banco de dados. E vamos voltar o nome aqui para exemplo. Só para gente. E aí você pode dar o nome que você quiser, né? Sair de admin. Show de bola. Vamos ver o que mais que está programado aqui. Depois da tradução do nome.
que é só o caminho aqui. Os modelos de dados. Só ver o tempo, falar mais um pouquinho sobre os modelos de dados e os dois lugares que é possível acessar os modelos de dados. E por que isso é importante? Para você conhecer o banco de dados que vai ser trabalhado. Então, eu posso acessar o modelo de dados tanto por esse caminho que a gente já veio, que é o banco de dados aqui, não, modelo de dados, desculpa. Então, dentro do nosso banco de exemplo, nós temos 4 tabelas: orders, people, products e reviews. Então, eu já consigo identificar, começar a entender como que essa base de dados funciona. Se eu mostrar aqui, mostrar esquema original, ele me dá as colunas, né? Então, essa tabela de orders, ele tem esses campos: created yet, discount, ID, product ID, quantidade, subtotal, taxa total e usuários. Por aqui já é possível identificar que ele tem ligação com duas tabelas, né? Product ID está aqui e User ID, que provavelmente nós vamos ver isso mais para o futuro, que é a tabela People. Então, People é a mesma coisa, eu consigo acessar todas as colunas, produtos também todas as colunas e review todas as colunas. Mas eu não vou trabalhar por aqui não, nós vamos trabalhar já lá no nosso, vamos sair aqui do painel, vamos trabalhar já aqui num lugar onde que é possível fazer consulta em cima desse banco de exemplo. Então, eu posso vir aqui tanto em navegar pelos dados, e aí eu tenho acesso às mesmas informações, né, às mesmas tabelas, ou eu posso vir aqui, mais uma vez, em banco de dados de exemplo, e ele me traz aqui para as tabelas. Então, primeira navegação é essa. Os próximos vídeos a gente já vai entrar dentro de cada tabela, estudar cada uma delas e ver o que é possível de ser feito. Tá bom? Um abraço, tudo de bom.